Você já se perguntou por que Satanás lutou tanto pelo corpo de Moisés após sua morte? Essa intrigante questão nos leva a explorar mistérios profundos e revelações surpreendentes sobre a batalha espiritual que permeia as histórias bíblicas. No vídeo de hoje, mergulharemos nesse enigma e desvendaremos os segredos por trás desse confronto cósmico. Prepare-se para uma jornada fascinante pelas Escrituras Sagradas, repleta de suspense e mistério. Ao longo do caminho, vamos revelar verdades ocultas e lançar luz sobre os motivos por trás dos atos de Satanás. Você não vai querer perder nenhum detalhe dessa narrativa intrigante. Além disso, ao final do vídeo, teremos uma oração especial. Por isso, é importante que você permaneça até o fim, pois essa mensagem pode tocar profundamente sua alma e trazer consolo e esperança para a sua vida. Portanto, prepare-se para uma experiência única e reveladora. Esteja pronto para se surpreender e se emocionar com as descobertas que compartilharemos juntos. Sua curiosidade será recompensada, e sua jornada espiritual enriquecida. Aguardamos ansiosamente por sua companhia ao longo desse vídeo transformador. Espero que este vídeo o encontre bem. Hoje, gostaria de compartilhar com você uma história intrigante que envolve um dos mistérios mais profundos das Escrituras Sagradas, o porquê Satanás lutou tanto pelo corpo de Moisés após sua morte. Imagine-se transportado para os tempos antigos, para um mundo envolto em mistério e espiritualidade. No auge da narrativa bíblica, após liderar os filhos de Israel por décadas através do deserto, Moisés finalmente se aproxima do fim de sua jornada terrena. É um momento de reflexão e contemplação, tanto para ele quanto para o povo que ele guiou com tanto fervor e determinação. Mas, de repente, surge uma reviravolta surpreendente. Satanás, o arqui-inimigo de toda a humanidade, emerge das sombras e clama pelo corpo de Moisés. Por que esse interesse repentino? O que poderia estar por trás desse pedido incomum? Para entendermos melhor esse enigma, precisamos recuar no tempo e revisitar alguns dos eventos mais marcantes da vida de Moisés e de sua relação com Deus. Desde o momento em que ele foi encontrado nas águas do Nilo até o dia em que subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos divinos, Moisés foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus. No entanto, mesmo após sua morte, o legado de Moisés continuou a ecoar nos corações e mentes de seu povo. Sua liderança, sua coragem e sua fé inabalável deixaram uma marca indelével na história de Israel. E é exatamente essa herança espiritual que Satanás deseja corromper. Ao reivindicar o corpo de Moisés, Satanás busca distorcer a memória e o significado da vida desse grande líder. Ele procura semear dúvidas, divisões e descrença entre o povo, minando assim a fé e a confiança em Deus. É uma batalha não apenas pelo corpo físico de Moisés, mas pela própria alma e identidade de Israel. Neste momento de tensão espiritual, somos confrontados com perguntas profundas sobre o propósito da vida, a natureza do bem e do mal, e o poder da fé em meio às adversidades. É uma jornada que nos desafia a examinar nossas próprias convicções e a nos manter firmes na verdade, mesmo quando enfrentamos as artimanhas do inimigo. À medida que mergulhamos nessa história, somos lembrados da importância de permanecer vigilantes, de manter nossos corações e mentes ancorados na palavra de Deus e de resistir às tentações que buscam desviar-nos do caminho da retidão. Que a história de Moisés e a luta contra Satanás nos inspirem a perseverar na fé e a confiar na providência divina, mesmo nos momentos mais sombrios. Após o extraordinário êxodo do povo de Israel do Egito, Moisés liderou-os através do deserto rumo à terra prometida. Sua jornada foi marcada por milagres, provações e revelações divinas que moldaram profundamente a fé e a identidade do povo hebreu. Ao longo dos anos, Moisés estabeleceu uma relação íntima com Deus, recebendo orientações diretas e instruções detalhadas para guiar seu povo. Ele subiu ao Monte Sinai, onde recebeu os 10 mandamentos e as leis que governariam a vida do povo de Israel. No entanto, mesmo com toda a sua proximidade com Deus, Moisés não estava isento de falhas e desafios. Em um momento de fraqueza, desobedeceu a Deus ao golpear a rocha para obter água, em vez de falar com ela, como lhe for ordenado. Essa desobediência resultou em uma consequência severa, e Moisés não entraria na terra prometida. À medida que o fim de sua jornada se aproximava, Moisés subiu ao Monte Nebo, de onde contemplou a terra que Deus havia prometido a seu povo, mas que ele mesmo nunca pisaria.
Foi ali que Moisés faleceu, e é nesse ponto crucial que a história se torna ainda mais intrigante. Após a morte de Moisés, a Bíblia relata um acontecimento extraordinário: Satanás lutou pelo corpo de Moisés. Esse episódio, registrado no livro de Judas, é envolto em mistério e especulação. Por que Satanás desejava o corpo de Moisés? Qual era seu plano maligno por trás desse pedido incomum? Essas perguntas nos levam a refletir sobre o significado mais profundo da vida e do legado de Moisés, assim como sobre a natureza do conflito espiritual entre o bem e o mal. O que está em jogo não é apenas a posse física de um corpo, mas a batalha pela alma e pela identidade do povo de Israel. Nesse contexto, somos confrontados com a importância de permanecer firmes na fé, mesmo diante das artimanhas do inimigo. A história de Moisés nos lembra da necessidade de obedecer aos mandamentos de Deus e de confiar em sua providência, mesmo nos momentos mais difíceis e desafiadores. À medida que exploramos os mistérios por trás da luta pelo corpo de Moisés, somos convidados a mergulhar mais fundo em nossa própria jornada espiritual, a examinar nossas convicções e a fortalecer nossa fé naquele que é capaz de vencer todas as batalhas. Essa é a história dos pecados mais ocultos de Sodoma e Gomorra, histórias bíblicas, que, ao serem revelados, nos instigam a refletir sobre nossa própria fé e sobre os desafios que enfrentamos em nossa caminhada espiritual. Após a morte de Moisés, conforme registrado na Bíblia, o arcanjo Miguel, lutando contra Satanás, não ousou pronunciar um julgamento injurioso contra ele, mas disse: "O Senhor o repreenda." Judas 1h09. Essa passagem sugere que a disputa pelo corpo de Moisés foi parte de um conflito espiritual maior, onde Satanás buscava distorcer e corromper até mesmo o legado de grandes líderes como Moisés. É importante considerar que o corpo de Moisés foi enterrado por Deus em um local desconhecido, e não foi dado a Satanás conforme sua pretensão. Esse evento misterioso nos lembra da importância de confiar na providência divina e na soberania de Deus sobre todas as coisas, mesmo em meio aos desígnios do maligno. Além disso, a história de Moisés e sua luta espiritual com Satanás nos ensina lições valiosas sobre a importância da obediência a Deus e da vigilância espiritual. Moisés, apesar de sua grandeza como líder e profeta, não estava imune às tentações e aos ataques do inimigo. Isso nos lembra que todos nós, independentemente de nossa posição ou poder, enfrentamos desafios espirituais, e precisamos estar constantemente vigilantes e firmes na fé. Ao refletir sobre os acontecimentos após a morte de Moisés, somos convidados a examinar nossas próprias vidas e a considerar como podemos resistir aos ataques do inimigo, permanecendo fiéis aos mandamentos e à vontade de Deus. A história de Moisés nos desafia a viver uma vida de integridade, confiança e obediência a Deus, sabendo que Ele é maior do que qualquer força maligna que possa se opor a nós. Portanto, ao explorar os mistérios por trás da disputa pelo corpo de Moisés, somos lembrados da importância de manter nossa fé e confiança em Deus, mesmo diante dos desafios mais difíceis e das tentações mais sutis. Que possamos seguir o exemplo de Moisés, perseverando na fé e confiando na promessa de que Deus está sempre conosco, lutando em nosso favor contra as forças do mal. No desfecho desta história intrigante, podemos encontrar uma mensagem de esperança e confiança. Apesar das lutas espirituais e dos embates entre forças divinas e malignas, a soberania de Deus prevalece. O episódio envolvendo o corpo de Moisés nos lembra da importância de confiar na providência divina e na proteção de Deus sobre aqueles que o servem fielmente. Assim como Deus protegeu o corpo de Moisés dos planos de Satanás, Ele também nos guarda e nos protege em meio às batalhas espirituais que enfrentamos. Mesmo quando nos deparamos com desafios aparentemente insuperáveis, podemos ter a certeza de que Deus está ao nosso lado, lutando em nosso favor. Portanto, ao encerrar esta história, somos convidados a renovar nossa confiança em Deus e a permanecer firmes em nossa fé, sabendo que Ele é o nosso refúgio e fortaleza em todos os momentos. Que possamos encontrar consolo e segurança na promessa de que, assim como Moisés foi protegido por Deus, também somos guardados pelo seu amor e poder divinos. Que essa história nos inspire a viver com coragem, fé e confiança, sabendo que o Senhor está conosco em todas as circunstâncias. Antes de nos despedirmos, gostaria de pedir um pequeno favor a você, nosso querido espectador. Se este conteúdo trouxe inspiração e reflexão para a sua vida, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Além disso, se gostou do que viu, não se esqueça de deixar seu like,
pois isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com mensagens positivas como esta. E por fim, queremos muito ouvir sua opinião nos comentários abaixo. Suas palavras são importantes para nós e nos motivam a continuar produzindo conteúdos que impactam positivamente a vida de cada um de vocês. Desde já, agradecemos por fazer parte da nossa comunidade e por nos acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo.